sobre cada lar, abençoando aqueles que estão enfermos, suprindo a necessidade daqueles que estão necessitando de algo. Eu creio, meu Deus, que Tu és poderoso, é fiel e justo para cuidar de nós, fazer a Tua vontade em nossas vidas. Meu Deus, abençoa, Pai, os nossos lares, abençoa meu marido, Apóstolo Douglas, abençoa minha filha Thalita, cobre minha família com Teu sangue, abençoa minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, minha sogra, meus cunhados, abençoa, Senhor, os meus primos, os meus sobrinhos netos, abençoa, Senhor, cada um, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, de todos aqueles que congregam nessa igreja. Meu Deus, não dá para dimensionar cada nome, mas em específico, eu oro pela vida do presbítero Alex, presbítero Adriano. Venha ser com eles todos os dias, dá os Teus livramentos para os Teus filhos. Abençoa, Senhor, a vida da missionária Eduarda, da saúde, Pai, fala mesmo com ela cada dia mais. Abençoa, Senhor, a missionária Elizabeth, a vida da sua mãe, a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Cobre ela com Teu sangue, em nome de Jesus. Venha com a Tua graça, a Tua unção, dá os Teus livramentos. Abençoa a vida da Andréia, a vida, Senhor, da Deise, a vida, Senhor, da Cleide. Abençoa cada um, Senhor, da Luciana, em nome de Jesus. Senhor, da Lorena, meu Deus, cobre cada família com Teu sangue. Meu Deus, venha com a Tua graça, a Tua unção, alcança cada um deles que talvez não esteja aqui ainda, mas eu creio que o Senhor tem cuidado, tem zelado pelas nossas famílias. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Senhor. Muito obrigada por tudo que Tu és, em nome de Jesus. E eu consagro completamente este culto a Ti. Usa minha vida com poder e autoridade para ministrar nessas breves palavras, ministrar os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Boa noite, você que está online aí, por todas as redes sociais. Em nome de Jesus, está online aí por todos os 4 cantos do mundo. Eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor tem levado essa palavra e ela tem sido bênção em muitas vidas, em nome de Jesus. Eu quero hoje deixar com vocês uma palavra que está escrita em Jeremias capítulo 1. Pode abrir a sua Bíblia. Você que não tem Bíblia, levanta a sua mão que o apóstolo vai entregar uma para você. Mas acompanhe a palavra, tá bom, amados? A palavra do Senhor em Jeremias capítulo 1 está escrito assim. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, o rei de Judá. E veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia, e antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar,
você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que põe as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém? Só até aí. Pai, eu consagro esta palavra nas tuas mãos. Usa minha vida com poder e autoridade para ministrar aos teus filhos. E importa que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava aqui hoje conversando com o apóstolo Douglas a respeito desses últimos tempos, onde as pessoas estão fugindo do chamado delas. Muitas não estão querendo colocar a mão no arado. Eu falo isso porque muitas vezes nós damos oportunidades de crescimento, oportunidades para as pessoas exercerem o chamado, exercerem o ministério. Tratamos com amor, mas as pessoas estão frias da fé. Estão fugindo do chamado, estão fugindo daquilo que é propósito de Deus, estão fugindo daquilo que Deus quer falar, estão fugindo do que o Senhor escolheu desde o ventre da mãe delas, que Ele consagrou profetas das nações. Então, queridos, Jeremias, né, com foco nesse texto de Jeremias, ele é considerado a voz corajosa do Antigo Testamento. A sua mensagem foi registro nacional mais trágica da história de Judá, no período dos últimos 5 reis e na dispersão durante o cativeiro babilônico. Fazia cerca de 80 a 100 anos que Israel, no norte, havia sido deportado por causa do seu pecado, e Judá, infelizmente, estava às portas do desastre total. Ele era o último reduto, a última voz, e após ele, se não houvesse arrependimento, só restaria o desastre que sobreveio a Judá, o cativeiro e o domínio babilônico. Jeremias, ele foi o único profeta a quem Deus pediu claramente que nem mesmo constituísse família. Tamanhos conflitos internos em Jerusalém, no tempo em que viveu, profeta com grande superação emocional. Nós estamos falando de Setembro Amarelo. Viveu acima das pressões e opressões, direta, clara e corretiva. Ele era perseverante, intenso e convicto, sendo responsável por reformas espirituais no tempo de Josias. Seu chamado na maior parte do tempo não foi fácil ou prazeroso, mas suas convicções o fizeram cumpri-lo integralmente como servo de Deus, independentemente de perseguições e circunstâncias, na medida em que não dizia o que queria, nem vivia o que queria, mas vivia o que Deus determinava. Eita Deus! Nós, como profetas do Senhor, temos que entender, quando nós falamos de um mês de Setembro Amarelo, quando nós falamos acerca de palavras proféticas, nós temos que entender que muitos profetas têm sido massacrados, têm sido perseguidos. E por conta da perseguição e por conta do massacre, muitos têm desistido do seu chamado. Muitos não têm sido que nem Jeremias, não têm perseverado. Muitos falam: me falta dinheiro para continuar a obra. Ah, me falta ajudadores para continuar levando a obra. Me falta pessoas
no culto para continuar fazendo culto. Me falta likes no Instagram, no YouTube. Me falta likes para continuar fazendo a obra. A palavra do Senhor, ela tem que ser pregada até para fora de tempo. O profeta perseguido precisa entender que o chamado dele tem que ser mais importante que a própria vida dele. E quando o profeta passa a deixar o seu chamado de lado, ele enfrenta lutas muito maiores do que as perseguições que vêm sobre a vida dele. Eita Deus, é forte, hein? Vem lutas de muitas situações. Vem lutas de enfermidade, vem lutas matrimoniais, vem lutas nas emoções, vem lutas trazendo confusão na mente, vem lutas que a pessoa começa até a pensar em suicídio. Eita Deus. Tem lutas que as pessoas acabam fugindo daquilo que ela fala, eu estou com tanta luta que eu não vou servir mais a Deus. Engano seu, amado. Quando nós enfrentamos perseguições, quando nós enfrentamos lutas, é aí que nós temos que continuar servindo a Deus. Glória a Deus. Colocar a nossa cabeça, erguer a nossa cabeça, colocar os nossos pés no chão, pisar na cabeça de Satanás e dizer, eu sou mais que vencedor. Aleluia. Eu consigo vencer todos os dias da minha vida. Eu consigo vencer o choro. Eu consigo vencer a depressão. Eu consigo vencer a ansiedade. Eu consigo vencer a falta de sustento, a falta de suprimento. Mas, meu Deus, por todavia me alegrarei. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Ainda que você não veja fruto na vide, ainda que você não veja nada acontecendo, ainda que você veja o vale de ossos secos, você vai continuar crendo, você vai continuar profetizando no vale dos ossos secos e vai continuar dizendo que Deus é na vida de quem Deus mandar você falar. Glória a Deus. Eita glória. Tem profeta que quer ficar só escondido na capa de profeta. Tem profeta que quer ficar escondido nas igrejas. Na caverna. Na caverna. Tem profeta que quer ficar com a boca fechada. Que fala, pensa assim, se eu profetizar, não vão acreditar em mim. Mas a palavra do Senhor em 2 Crônicas 20 diz, credes em Deus estareis seguros. Credes nos seus profetas prosperareis. Você precisa acreditar que o Senhor está te mandando levantar e andar. Você tem um chamado profético. O Senhor quer ativar o teu chamado profético nessa noite. A verdadeira profecia é aquela que exorta, consola e edifica. E a verdadeira profecia, ela está de Gênesis a Apocalipse. Ela está dentro da palavra. Glória a Deus. O apóstolo Douglas ministrou no domingo acerca dos falsos profetas. Eu quero dizer a vocês, os falsos profetas são esses, aqueles que falam coisas que vêm na sua mente e não aprendem a ouvir a voz de Deus. Eita Deus. A verdadeira profecia, ela confronta, porque ela vai exortar. Ela edifica, porque ela vai trazer uma solução para aquela situação. Ela consola, porque ela vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ela exorta, consola e edifica. Exatamente. Amados, quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me dá a tua palavra para ministrar aos teus filhos. E eu estava dizendo que as pessoas, elas estão indo muitas vezes por ventos de doutrinas. Estão indo aonde tem a super revelação para a vida dela. Mas elas estão esquecendo que a maior revelação para a vida dela está aqui, ó. Muitas pessoas estão deixando de adorar a Deus. Estão
ficar buscando profecia. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos entender que o profeta, ele é consagrado pelo Senhor. Mas o profeta é aquele que exerce o seu chamado sempre debaixo de uma cobertura espiritual. Glória a Deus. Profeta que não tem a sua casa, ele é profeta itinerante, né? Não itinerante, não é nem itinerante a palavra. Profeta de si mesmo. Né? Não é um profeta muitas vezes constituído por Deus. Profeta errante. Profeta errante. Agora eu quero dizer para vocês que a perseverança, a obediência radical, intimidade, convicção, libertação são as palavras-chave do livro de Jeremias, da história de Jeremias. Porque Jeremias ele foi perseverante, ele sempre foi obediente. Jeremias tinha intimidade com Deus, tinha convicção e viveu verdadeira libertação. Em inúmeros capítulos e versículos, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, assim me disse o Senhor, ou então assim disse o Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra profética de Jeremias capítulo 1, versículos 5 a 7, diz, antes de formá-lo no ventre materno, eu já conhecia. E antes de você nascer, eu já consagrei você, constituí profetas nações. Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar e que não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Então eu digo para você, para de ficar fugindo, para de ficar dentro da barriga do peixe, que nem Jonas, para de ficar dentro da caverna, que nem Elias, para de ficar em cima do muro, porque Deus te quer fazer na obra. Ele não te chamou para ser uma pessoa, um super mega empresário apenas. Deus te chamou, mesmo sendo mega super empresário, para você ganhar almas através da sua profissão. Aleluia. Falava eu esses dias para um amigo, não vou falar o nome dele, que ele é bem conhecido. Ele é um cabeleireiro famoso. Eu estava conversando com ele e eu falei assim, meu filho, tu está ganhando almas através das suas mãos? Ele, apóstola, eu preciso começar a falar mais. Eu falei, isso, amado. Aproveita que as pessoas te conhecem e fala do amor de Jesus. Porque quem o Senhor mandar você falar, você vai falar. Forte, hein? Você não pode falar no passo de uma criança, não sei falar nada. Todos nós sabemos falar. Todos nós sabemos falar, Jesus te ama. Jesus pode transformar a história da tua vida. E o Senhor vai te dar a palavra certa no momento certo para a pessoa certa. Nós encontramos alguns desafios desse capítulo. Eu vou ler aqui para vocês os desafios que estão anotados aqui. Vencer a si mesmo e as suas fragilidades emocionais. Quando nós temos grandes decepções nas nossas vidas, como eu citei nesse mês Setembro Amarelo, onde nós lutamos para a conscientização de combate contra o suicídio, muitas pessoas têm muitas fragilidades emocionais. Mas as fragilidades emocionais você precisa deixar Deus trabalhar. Não é porque você não deu certo no ministério, não é porque você não deu certo no casamento, não é porque você não deu certo na empresa, não é porque você não deu certo na vida, que você não vai dar certo com Deus. Você tem um chamado. Eita Deus. O que você está fazendo com o teu chamado? Está guardando ele para quando? Cuidado.
Jesus quer quebrar toda a sua fragilidade hoje, tratar sua fragilidade emocional, cuidar de você, tratar de você poderosamente. Outro desafio que você precisa vencer, pregar no caos dos últimos reinos. Jeremias teve que fazer isso. Amados, pregar ultimamente não está fácil. As pessoas estão sendo manipuladas ou por vento de doutrinas, ou porque elas acreditam que um profeta é melhor que o outro, mas Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. E é um grande desafio ser pastor nos últimos dias. Jeremias suportou as prisões e os calabouços pela obra de Deus. Jeremias, nós temos que suportar prisões. Muitas vezes prisões que nos arremetem a prisões espirituais. Amados, as prisões espirituais estão somente na sua mente, mas elas vêm. E sabe como você vence lutas espirituais? Com jejum e oração. Esse é o posicionamento para vencer uma luta espiritual. Você precisa manter-se declarando a palavra profética, mesmo apanhando e sofrendo. Ai, meus amados, se eu fosse desistir ao longo desses 30 anos, eu já sofri muito no Evangelho. Eu sei que não parou por aqui, né? Mas eu continuo avançando de acordo com o que o Senhor me chamou. Eu ando de acordo com aquilo que eu já conquistei. Eu não fico olhando para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal, que nem a mulher de Ló. Eu não quero virar estátua de sal. Eu não quero paralisar a minha vida. Eu não quero deixar de viver os milagres, as promessas do Senhor. Mais um desafio. Vencer o ódio e a perseguição do povo desviado. Em Jeremias capítulo 16, 5, nós vemos isso. Vamos ler lá, para não ficar só nas minhas palavras. Porque assim diz o Senhor, não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolá-los enlutados. Porque este povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também na minha bondade e a minha compaixão. Nesta terra morrerão tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados, nem prantearão por eles. Não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver luto, para consolá-lo por causa de morte. Nem lhe darão a beber o copo da consolação, pelo pai ou pela mãe. Eita glória, aleluia, Senhor. Jeremias, ele está recebendo do Senhor aí uma direção. Mas aqui é para ele não voltar, a volta do povo do exílio, a sua terra seria um evento ainda mais importante, que o êxodo do Egito, a terra prometida. Deus mostra o poder que tem, Ele mostra ao mundo a sua soberania e autoridade. Quando Deus manda você parar de cuidar de alguém, Ele manda. Quando Deus fala para você consolar o órfão e a viúva, é para você consolar. Mas quando Deus também fala para você não consolar o órfão e a viúva, você não vai consolar. Porque existem pessoas que são idólatras, existem pessoas que zombam da nossa fé, existem pessoas que não acreditam no nosso chamado e ainda assim querem ajuda. A pessoa só vai acreditar no nosso chamado quando Jesus estiver voltando. E ela fala, nossa, aquele lá foi e eu fiquei. Temos que ter atitudes e realizações apostólicas. Jeremias ajudou o rei Josias na reforma de Israel, no extermínio dos ídolos.
De um sentimental imaturo, ele tornou-se um muro de bronze, um homem forte, por ser determinado em superar-se. Cumpriu seu chamado para arrancar, derrubar e destruir as obras das trevas. Edificou uma sociedade limpa e plantou a palavra de Deus nos corações. Tentou durante a sua vida levar o povo de volta para Deus, contra quem eles tinham se revoltado. Jeremias, ele fez a obra de Deus, mesmo ele achando incapaz, mesmo ele achando impossível fazer a obra. Jeremias continuou clamando e continuou lutando. Jeremias continuou fazendo a vontade do Pai. Jeremias, ele foi consagrado e constituído por Deus sob o envio para profetizar as nações. É uma tarefa desafiadora fazer isso, profetizar as nações. Deus orienta a não temer quando você tem um chamado desse. Deus orienta você a buscar a proteção e a soberania dele. Deus te ensina a vencer os teus inimigos. E ele te consagra, ele te unge, te habilita, te envia e te constitui. Nessa noite, o Senhor quer te falar para você o que está escrito aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 8. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Para de ter medo. Para de ter medo de voltar para o teu chamado. Para de ter medo de fazer a obra de Deus. Ah, se eu voltar a fazer a obra, vão vir lutas na minha vida de novo. Não. Vão continuar lutas na sua vida se você continuar fugindo do teu chamado. Ai, apóstola, mas como que eu posso voltar se eu já fiz tanta coisa aqui errada? Jesus não olha para o seu passado, ele olha para o seu presente e para o seu futuro. Quem te acusa é Satanás, porque o Senhor não te acusa. A palavra do Senhor em Romanos diz que nenhuma acusação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Nenhuma condenação há. Você está voltando para Jesus? Nenhuma condenação há. Deixe as coisas velhas para trás e viva o novo de Deus. Ai, mas você não sabe que luta que eu passo para continuar vivendo. O Senhor diz para você que você vai viver as promessas sobrenaturais dele. Em Jeremias 1:8. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para te livrar, diz o Senhor. Feche os teus olhos que eu quero orar por você nessa noite. Se eu passar daqui da minha carne, eu não quero pregar minha carne, eu quero pregar a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu entro na sua presença nessa noite para orar pela vida dos teus filhos, orar por todos aqueles que necessitam ouvir a voz do chamado, aqueles que necessitam voltar às práticas, às primeiras obras, aqueles que necessitam fazer as coisas que faziam antes, Pai, que evangelizavam, que entregavam comidas para moradores de rua, aqueles que ajudavam os órfãos, os necessitados, as viúvas. Ah, Senhor, essa pessoa, ela tem falado, eu tenho conquistado tantas coisas, mas eu tenho fugido do meu chamado, sim. Meu Deus, o Senhor sabe tudo que essa pessoa passou. Sabe todas as guerras, todas as lutas. Mas o Senhor pega ela pela mão direita e diz que ela não vai ter medo de ninguém, que ela vai continuar seguindo e servindo ao Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem restituição. Restitui, Senhor, esta vida. Restitui os sonhos. Restitui a alegria da salvação. Marca a vida dela, Senhor, com o primeiro amor. Marca a vida dela com a tua grandeza, com a tua infinita misericórdia. Obrigada, Senhor, porque eu sei que tem vidas que me assistem, que já pensaram tantas vezes em tirar a própria vida, mas só não tiraram porque sabem que o Senhor as ama.
Aleluia. E que essa vida que está me assistindo, Senhor, se ela já pensou em tirar a sua própria vida, está pensando em tirar a sua própria vida, que ela não faça isso nessa noite, nem um dia. Que ela se volte para o Senhor e que ela consagre a sua vida completamente nas tuas mãos. Essa pessoa que está aqui, Senhor, também, o Senhor me mostra que aqui tem alguém que muitas vezes pensa em desistir do chamado, mas o Senhor fala para você: eu te constituí profeta às nações. Antes que você nascesse, no ventre da sua mãe, eu te constituí profeta às nações. E eu quero que você continue. A palavra-chave para você nessa noite: continue, avance. Avance para as promessas que o Senhor tem para você. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite. Obrigada pela tua palavra. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, é fiel e justo para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Amém. Aplauda o Senhor. Eu quero convidar você para vocês virem aqui no último sábado, dia 27 de setembro, para você vir adorar a Deus conosco no culto de mulheres guerreiras. Teremos algumas adoradoras, ainda estou orando, confirmando quem vai ministrar a palavra, e vai ser uma grande bênção. E no último sábado de outubro, nós faremos Outubro Rosa. Nós também teremos uma preleitura abençoada, que é a pastora Patrícia Mendes. Ela estará ministrando as nossas vidas. Eu vou convidar também uma enfermeira para falar conosco a respeito do Outubro Rosa. E eu creio que o Senhor vai trazer um tempo novo. Quanto paga para o chá? Nada. A entrada é franca. Nós não cobramos nossos eventos. Então venham participar conosco. Venham no culto de mulheres guerreiras. É uma grande bênção. Tá bom? Se você quiser abençoar a obra de Deus, a nossa chave Pix é 712-doe@gmail.com 712-doe@gmail.com. O seu dízimo, a sua oferta é muito bem-vindo. E que o Senhor te prospere e te abençoe todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você. Que as ricas dos bens e consolações estejam sobre você, sobre a sua família. Vá em paz, na graça, na paz, no amor de Jesus Cristo. Deus abençoe. Um beijo.